Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste Santo Domingo, dia do Senhor, dia 4 de julho. A Igreja celebra hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. A palavra do Senhor, o Santo Evangelho, é de Mateus, capítulo 16, versículos 13 e 19. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, nós estamos então celebrando essa solenidade de São Pedro em São Paulo, aqui no nosso Brasil. É dia 29, mas a Igreja do Brasil, com a CNBB, pediram então para a Santa Sé transferir sempre para o primeiro domingo depois da festa, para que toda a Igreja possa celebrar. A palavra do Senhor traz para nós hoje essa realidade. Pedro é a representação mais perfeita da dor da Igreja, a representação mais perfeita daquele que é perseguido e que entrega sua vida por Jesus e o Evangelho, a cruz como seu mestre, mas de cabeça para baixo foi ele crucificado. Também nos traz Paulo. Celebramos Paulo, que é, assim, para nós, um testemunho também de mensageiro, de um grande apóstolo que fundou muitas comunidades. Então, ele é o testemunho da evangelização para nós. O texto sagrado nos traz perguntas. E vós, quem dizeis que eu sou? O que estão dizendo? A cada dia, a cada hora, nós somos chamados a responder, a nos posicionar quando respondemos a favor ou contra Jesus Cristo. É fácil as pessoas dizerem quem é fácil falar do outro, é prática nossa, muitas e muitas vezes, não é? De a gente falar isto ou aquilo do que estão dizendo. Mas dizer por nós o que de fato é a gente se comprometer. Por isso, muitas vezes, é mais fácil a nossa língua solta dizendo o que estão falando, o que estão pensando, o que estão dizendo, do que nós nos posicionarmos e dizer: eu penso isso. Eu estou assim, então, dando este assentamento, esta palavra. Muitas vezes nós não sustentamos de pé aquilo que falamos sentados. Mas era preciso, assim, dar uma resposta. E por meio dos desafios
é preciso que nós também enfrentemos os problemas que exigem de nós uma decisão decidida pelo Senhor e uma decisão pronta, imediata. Aqui nós vemos no texto, Jesus não perguntou para saber o quanto ele tinha de popularidade, mas ele queria de fato dar uma resposta de quem de fato ele era aos discípulos. Então é preciso que Jesus entre de fato no coração dos apóstolos e dar também uma resposta para quem é de fato este Jesus, o Messias, o Cristo. Ele próprio, quem de certa maneira também continua hoje dirigindo a nós estas inquietantes perguntas, que estão dizendo o que falam, o que pensam. Aí é tão fácil para nós respondermos. Mas é preciso a queima-roupa que respondamos: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, antes de tê-la feito aos discípulos pela primeira vez, Jesus promoveu como que uma pesquisa, uma enquete formal junto aos apóstolos, perguntando no dizer do povo o que estavam dizendo do Filho do Homem. A interrogação era tão despretensiosa que eles se sentiram abertos, não é? Animados para contar o que tinham ouvido, o que os amigos falavam e o conhecimento que eles estavam tendo da pessoa de Jesus. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Mas calaram-se quando o mestre lhes perguntou diretamente e a queima-roupa: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí nós podemos imaginar um grande silêncio que foi feito, porque responder é comprometer-se. E eles perceberam que dar uma resposta era posicionar-se. E aí acabariam então revelando os próprios sentimentos do seu coração e os projetos, os valores que agitavam os corações daqueles pescadores. O centro de interesse que prendia de fato a sua atenção na pessoa de Jesus. Quem cortou o grande silêncio foi Pedro, sempre pusilânime. E ele então, com sua resposta tão brilhante, ele dá a Jesus o comprometimento. Tu és o Cristo, tu és aquele que esperamos, Messias Salvador. Quando nós respondemos: Jesus é meu Salvador, nós precisamos assim também responder com a conduta da nossa vida, do nosso viver. Pedro cortou então aquele silêncio, aquele ambiente, e aí então respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E mais tarde, esse apóstolo então sentiu como é fácil falar e quanto é difícil assim ser fiel na sua resposta. De maneira, muitas vezes, que é preciso a gente ousar e assim correndo até o risco de perder a própria vida. O olhar de Cristo, neste momento, ele percebe a pequenez, a pobreza, a miséria, não é? De cada um dos apóstolos, na compreensão de quem era de fato o Cristo, o Senhor, o Messias. É aí então que nós também hoje devemos permitir que esta pergunta ecoe dentro do nosso coração e fale ao nosso coração. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus para mim, para a minha vida? Quem dizeis que eu sou? Deve inquietar-nos, não é? Deve mexer conosco, nos desacomodar. É preciso dar uma resposta. Como os apóstolos também sabiam que tinham que se posicionar, revelar assim os projetos de vida, os valores da vida, é preciso e implica que cada um de nós também demos a nossa resposta.
quem Ele é para nós, nos comprometendo, nos permitindo de fato este compromisso com o Senhor. Então, veja bem, em outras palavras, em que Jesus faz a diferença na nossa vida? Em que Jesus faz a diferença e o Evangelho na nossa vida? É preciso perceber, então, essa influência que o Senhor realmente tem na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, opções. E só seremos, então, felizes se estivermos convictos e essa convicção seja ela também uma decisão decidida e posicionada, se traduzindo em gestos concretos de que Jesus Cristo é o único Salvador, o único Redentor nosso. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e que possamos fazer Jesus Senhor, princípio e fim da nossa vida. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Quem dizeis que eu sou? Sou aquele que lhe salva, sou aquele que lhe liberta, que a gente possa responder com os nossos gestos concretos. Sim, Senhor, Tu és. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.